Glória a Deus. Nós saudamos aos nossos queridos irmãos que estão nos assistindo, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez aqui para transmitir a palavra do Senhor de forma remota, mas o que importa para nossas vidas é que o nome do Senhor ele seja glorificado. Antes de começar, nós queríamos lembrar a igreja de estar orando pelo nosso pedreiro, o Senhor Alexandre. Ele se acidentou e está precisando de uma cirurgia, ele está na fila para operar, mas ainda ele não fez essa operação. Então, pedi para os irmãos, a igreja, que vem estar orando por essa causa, para que o Senhor assim possa estar abençoando o nosso companheiro e também abençoando as nossas vidas quanto a isso. Amém? O texto dessa noite para a nossa meditação está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 8. Leremos do 43 ao 48. Lucas 8, versículo 43 ao 48. E assim nos fala a palavra do Senhor. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Oremos. Senhor, nós pedimos que o Senhor mais uma vez abençoe as nossas vidas, que os nossos corações sejam alimentados pela sua palavra, que o nome do Senhor ele venha ser glorificado sobre nossas vidas nesse momento, e que o seu Espírito Santo venha estar tendo a total liberdade para operar em nossos corações aquilo que tu queres operar. Sempre, Senhor Deus, seja a Ti a glória, a honra e o louvor por tudo que o Senhor tem operado e tem sido sobre as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus queridos, o texto que nós lemos nessa noite nos fala a respeito de um dos muitos milagres que Jesus ele operou enquanto ele estava aqui na terra fazendo o seu ministério. E o texto que nós lemos, ele nos fala a respeito dessa mulher. Essa mulher que tinha uma enfermidade que já durava 12 anos e ela já tinha gastado todos os seus recursos, tudo aquilo que ela tinha para que ela fosse curada, procurando uma cura, procurando uma renovação na sua saúde, e ela não teve essa renovação. Só para entendermos a situação um pouco mais dessa mulher, é que ela, lá em Levíticos 15, vai dizer que uma mulher que tinha uma enfermidade como a dela, ela não podia tocar em nada, ela não podia vestir uma outra roupa, ela não podia estar no meio da sociedade, e todos os que tocassem nela também estariam numa situação complicada, numa situação que fosse considerada impuro. E essa mulher, ela passava por um dilema muito grande, porque além dela ter essa enfermidade, ela não tinha ninguém, ela estava só. Ela não tinha filho, ela não tinha marido, e ela estava só. A única expectativa e esperança dessa mulher é que um dia ela ouviu falar de um homem, e esse homem, ele poderia sarar suas feridas, sarar suas necessidades, e dar àquela mulher aquilo que ela precisava ter naquele momento, que era a cura daquela enfermidade. E aquele homem nada mais era que Jesus. Jesus era um homem que aquela mulher colocava, depositava as expectativas dela. Jesus era um homem em que ela depositava a sua única esperança. E aquela mulher, lá no Evangelho de Marcos, vai falar que ela ouviu falar de Jesus e pensou: se tão somente eu tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu serei curada. Se tão somente eu tocar nas suas vestiduras, eu serei curada.
Mas só que aquela mulher, ela tinha que enfrentar primeiro a multidão para estar diante de Jesus. E a multidão com aquela multidão era quase que impossível ela chegar da forma que ela estava, chegar até Jesus sem tocar naquelas pessoas que estavam ali. Mas a palavra nos fala que, lá em Levíticos, nós falamos que se ela tocasse em alguém, aquela pessoa se tornaria impura, juntamente com ela. Mas só que, meus queridos, quando Jesus ele está no nosso caminho, quando Jesus ele está no nosso ambiente, a purificação que existe nele, ela contagia os nossos corações, e não somos nós que contaminemos aqueles que estão ao nosso redor, mas aqueles que estão ao redor do Senhor Jesus é purificado pelo poder da palavra dele, pelo poder da sua plenitude. E aquela mulher, ela fez aquilo que ela planejou fazer, ela tocou nas vestiduras de Jesus e conseguiu a bênção que ela tanto buscava, ela conseguiu ser curada. Meus queridos, talvez hoje nós estejamos nessa condição, numa condição que estamos perdendo vida, perdendo sangue, perdendo a comunhão, perdendo a empatia, perdendo a aproximação com Deus. Mas hoje, o momento que nós estamos vivendo é um momento complicado, e nós precisamos, de uma vez por todas, enfrentar essa multidão para estar próximo de Jesus. Jesus é o único que pode dar o sustento para nossas vidas, Ele é o único que pode dar para nossas vidas aquilo que nós esperamos, precisamos receber. Ele conhece as nossas dores, conhece as nossas enfermidades, conhece as nossas necessidades, Ele conhece tudo aquilo que nós precisamos, mas para que Deus possa operar em nossas vidas, nós precisamos dar um passo. Esse passo seria enfrentar a multidão. Enfrentar a multidão, às vezes, é enfrentar o nosso ego, enfrentar o nosso eu, o nosso ser, nossa vaidade. Nós precisamos enfrentar isso para estar diante do Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós começamos a travar essa luta, o Senhor Jesus, Ele dá aquilo que nós precisamos receber. Para aquela mulher, aquilo que ela precisava receber era a cura de uma enfermidade. E o que você precisa receber essa noite? Qual é a bênção que o Senhor precisa operar na sua vida para que você consiga ter a virtude de Deus? A questão é a seguinte: Deus ele está disposto a nos ajudar, Ele está disposto a nos dar a bênção que nós precisamos. Todos os dias Ele está disposto a estar ao nosso lado, como Ele falou que estaria ao nosso lado todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Senhor Jesus ele está disposto a nos ajudar, mas nós precisamos dar o passo de fé, o passo que seria a nossa iniciativa para estar novamente próximo do Senhor, o passo para que nós venhamos ter os nossos corações curados das nossas angústias, das nossas mágoas, e assim nós venhamos ter o amor de Deus agindo sobre as nossas vidas. O amor de Deus ele nunca se afastou de nós, por mais que nós pequemos, por mais que nós falhemos, por mais que nós façamos coisas que não glorificam o nome do Senhor, o amor de Deus ele nunca se afastou de nós. O amor de Deus ele sempre está presente sobre as nossas vidas. O Senhor Jesus ele questiona quando isso acontece. Olha, alguém me tocou. Quem me tocou? E Pedro, juntamente com algumas outras pessoas que ali estavam próximos de Jesus, falou: Senhor, por que tu pergunta quem te tocas? A multidão é grande, como vamos saber quem te tocou? E Jesus ele vai e fala para ele: Pedro, eu bem senti que de mim saiu virtude, alguém me tocou. Pedro ele sempre se antecipava aos acontecimentos. Pedro é uma bênção diante de Deus. O apóstolo Pedro ele foi muito usado diante de Deus, mas quando nos evangelhos ele sempre se antecipava aquilo que Deus ele tinha para mostrar, para ensinar as pessoas que ele estava. Certa vez Pedro ele se encontrou em um momento bom, e ao mesmo tempo, no mesmo momento ele conseguiu fazer uma colocação ruim. Quando Jesus ele foi questionado sobre quem ele era, por aquelas pessoas, pelas pessoas que estavam próximo dele, ele falou: olha, uns dizem, quando Jesus perguntou para os discípulos quem ele era, os discípulos falaram: uns dizem que tu és Elias, e outros dizem que tu és o profeta. E vós, quem dizes que eu sou? Pedro ele tomou a palavra e falou: olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus falou: verdadeiramente, tu és bem-aventurado, porque não foi
a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Pai que está no céu. Ele alcançou uma revelação, uma bênção diante de Deus e teve o seu coração agraciado por isso. Mas logo depois ele falou, quando Jesus falou de sacrifício, ele falou que impediria o sacrifício, não deixaria com que aquilo acontecesse. Então Jesus ele o repreendeu, dizendo: aparta-te de mim, Satanás, porque o projeto de Deus tinha que ser cumprido. Então Pedro ele sempre tentava se antecipar as coisas, ele tinha um coração ansioso, ele tinha um coração acelerado. E quando Jesus ele se questionou sobre isso, ele se antecipou novamente, dizendo dessa forma: Pedro tomou a palavra e disse: quem te tocou, Senhor? Como perguntas isso, sendo que a gente tem uma grande multidão ao nosso redor? Jesus ele foi muito, muito sábio. Jesus ele é a própria sabedoria, e quando ele escolheu os discípulos, ele escolheu 12 discípulos de características diferentes. Se fosse eu escolheria 12 pessoas semelhantemente ao João. João ele foi um discípulo excelente, mas só que Jesus ele não enxerga as pessoas, ele não enxerga a situação como nós enxergamos a situação. Jesus ele enxerga numa outra ótica. Enquanto nós vemos Pedro dos evangelhos, enquanto nós vemos o Pedro afoito, enquanto nós vemos o Pedro ansioso, Jesus ele já vê o Pedro de Atos, o Pedro pegando para as pessoas e as pessoas se convertendo ao Senhor, almas se rendendo diante de Deus. Ele age dessa forma, ele age diferente da forma do que nós pensamos. E Pedro ele fez essa colocação, e aquela mulher recebeu essa virtude de Deus. Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Meus queridos, Deus ele quer derramar a virtude dele sobre as nossas vidas, ele quer derramar a virtude dele sobre os nossos corações. Jesus ele está disposto a nos abençoar, ele está disposto a derramar da sua graça sobre as nossas vidas, ele está disposto a nos dar todos os dias o poder para testemunhar da sua palavra, o poder para levar o seu evangelho, para fazer com que o reino de Deus ele seja proclamado sobre a terra. Ele está disposto a fazer isso. Nós devemos enfrentar os nossos medos, devemos enfrentar a nossa razão, devemos enfrentar o nosso entendimento. E aquela mulher, ela recebeu uma bênção, mas antes dela receber essa bênção, teve um outro acontecimento que marcou esse momento que ela viveu. Antes dela receber essa bênção, um homem chegou diante de Jesus, um homem chamado Jairo, chegou diante de Jesus, que ele tinha uma filha também enferma, e a filha dele tinha 12 anos de idade. Jesus, ele estava passando por ali, e ele viu que a necessidade de Jairo era uma necessidade grande, mas só que a mulher apareceu primeiro, a mulher do fluxo de sangue apareceu na frente dele primeiro. Talvez se fosse nós escolheríamos o que fazer. Se fosse eu, se fosse você, nós deveríamos escolher uma pessoa para curar, uma pessoa para ajudar, uma pessoa para estar acompanhando, mas só que Jesus, falamos que ele não pensa, ele não age da forma da que nós agimos. Enquanto Jairo tinha uma filha de 12 anos de idade, que estava próxima a morrer, existia ali naquele momento uma mulher que morria, que estava morrendo, estava perdendo vida, estava perdendo sangue, já há 12 anos, e Jesus, com todo o seu poder, com toda a sua graça, com toda a sua misericórdia, com toda a sua majestade, ele conseguiu fazer as duas operações, porque não há limite para o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, não tem limite para o poder do Senhor sobre os nossos corações. Jesus ele opera na minha vida e na tua vida ao mesmo tempo, porque a ele compete, pode fazer todas as coisas. E aquela mulher então, depois dessa operação, aquela mulher ela se escondeu. Quando Jesus ele perguntou quem o tocou, ela se escondeu com vergonha. Ela não apareceu porque tinha vergonha de ser discriminada, porque ela sabia da situação que ela estava vivendo, ela sabia da situação que ela estava envolvida naquele momento. Ela sabia que se ela tocasse alguém, pela lei, ela era condenada por aquilo. Ela sabia que se ela tocasse alguém, aquela pessoa se tornaria impura, e ela havia tocado na multidão, ela havia tocado naquelas pessoas. E Jesus, quando vê essa mulher, ao invés de dar àquela mulher aquilo que ela esperava receber, ele dá uma outra coisa, ele dá uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de renovo. Filha, tem bom ânimo, levanta-te daí. Deus ele não quer te ver caído, meu irmão. Deus ele não quer te ver deitado no chão, ele quer te ver de pé, porque foi para isso que ele te chamou, para estar de pé, para estar caminhando,
para estar levando boas novas, para estar levando para as pessoas o Evangelho, para estar fazendo com que o reino de Deus ele seja proclamado. Então tem de bom ânimo, meu querido, tem de bom ânimo, porque Ele te salvou, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, como já diz lá em Isaías 53, mas mesmo assim nós continuamos com a nossa falha, continuamos com nossos pecados, continuamos com nossos erros, mas mesmo com nossos pecados, João ele escreveu, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1, ele escreve: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, porém se pecares, tenhos advogado no céu, junto para com Deus, e o seu nome é Jesus Cristo, o justo. Então o Senhor, mesmo com todo o nosso pecado, mesmo com todas as nossas falhas, Ele nos ama, Ele nos amou, e Ele sempre vai nos amar. Que a bênção de Deus ela esteja sobre as nossas vidas, que os nossos corações sejam cada dia mais renovado pela bênção do Senhor sobre os nossos corações, e que venhamos todos os dias conseguir compreender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém, meus queridos? Nós agora vamos ter um momento para o nosso ofertório, um momento breve, que vamos poder mais uma vez ofertar para o Senhor aquilo que nós podemos dar para Ele, que é com nossos corações. Vai aparecer na tela o QR Code, que já está aparecendo em algum canto da tela, vai aparecer o código da igreja com o Pix, e você pode fazer ali a sua oferta, pode dedicar aquilo que você tem de melhor para o Senhor. Amém? Amém? Nós agora vamos fazer uma oração, entregar diante do Senhor esse período. Pai amado, nós glorificamos ao Teu nome, nós te agradecemos porque o Senhor mais uma vez esteve, e sabemos que o Senhor sempre estará conosco, a nos abençoar, a guiar os nossos passos, nossos pensamentos. Pedimos a Ti nessa hora que o Senhor venha estar aceitando a nossa oferta diante de Ti, que o Senhor venha estar nos abençoando, cuidando de nós. Nós oramos ao Senhor, entregando esse período, fazendo em nome de Jesus. Amém.